Olá! Olá, jovem, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia D'Antoni e vou apresentar para vocês um pouquinho da pesquisa que eu faço na UFABC, que trata das aplicações analíticas das reações quimiluminescentes do sistema peróxido-oxalato, reações do tipo QLPO. Fazendo uma brevíssima introdução à minha trajetória acadêmica, fiz graduação, bacharelado em Química nas faculdades Oswaldo Cruz, em São Paulo, e fui fazer a pós-graduação no Instituto de Química da USP, também em São Paulo, na área de Química Analítica. Comecei o mestrado e passei direto para o doutorado. Estou na UFABC desde 2006, 1º de agosto de 2006, quando entramos, e sou credenciada nos cursos do bacharelado em Ciência e Tecnologia e também no bacharelado em Química, nos quais eu administro várias disciplinas da área de Química Analítica e várias introdutórias do BCT, certo? Bem, falando um pouquinho agora sobre a pesquisa que eu realizo, eu acho interessante fazer uma brevíssima introdução histórica. Desde Aristóteles já se registram, os fenômenos bioluminescentes, mas a quimiluminescência ela só vem a ser realmente definida em 1888 como uma emissão de luz que ocorre como resultado de um processo químico. Alguns reagentes importantes quimiluminescentes são o luminol, cuja reação se dá em meio aquoso e é catalisada por íons metálicos. Quantidades muito baixas de íons metálicos conseguem catalisar a reação. Outros reagentes importantes são os ésteres oxálicos, onde você tem a reação em meio apolar. É a quimiluminescência orgânica, vamos dizer assim. E os meus estudos com quimiluminescência começaram na UFABC. Meu doutorado não foi na área de estudar as reações quimiluminescentes, foi em outra área, e aí eu comecei quando ingressei na UFABC. É um ramo bastante interessante e estudar então as aplicações analíticas dessas reações em meio orgânico, do sistema QLPO. Essa pequena reação global que vocês estão vendo não reflete em nada o mecanismo complicadíssimo que é a reação do sistema QLPO. Há muitos grupos de pesquisa, não muitos, alguns grupos de pesquisa no mundo que estudam esse mecanismo. Tem um grupo de pesquisa muito importante no Brasil, que está lá no Instituto de Química, e aqui o professor Fernando Hering Bartoloni, nosso colega do bacharelado em Química, que conhece bastante esse mecanismo. Eu vou mostrar essa reação global para vocês entenderem o que como a gente tenta dar esse viés analítico para essa reação. Então, a reação ocorre com o éster oxálico na presença de peróxido de hidrogênio, vai formar uma espécie altamente energética, instável, que troca elétrons. Essa é uma reação ativada por intercâmbio de elétrons com o fluoróforo. Esse fluoróforo, por uma série de outros mecanismos, passa para o estado excitado e, ao retornar para o estado fundamental, ele emite luz. A cor da luz na região do visível depende da natureza do fluoróforo. E a intensidade da luz, obviamente, da quantidade de reagentes participantes. Para a gente ter ideia do que são os ésteres oxálicos, aqui nós temos dois exemplos disso. Não existem muitos ésteres oxálicos para se trabalhar, eu costumo trabalhar bastante com TCPO. E os fluoróforos são os hidrocarbonetos policíclicos mais comuns, São os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, essas espécies que têm duplas ligações conjugadas, a gente pode ver aqui. E eles são encontrados muito em análises de gases e emissões antropogênicas, mas também são sintetizados. Então, as aplicações analíticas, os exemplos, claro, determinar peróxido nas mais diversas matrizes, os próprios fluoróforos, íons metálicos e espécies de efeito supressor. As variáveis existentes na reação: o éster oxálico, que é insolúvel em água e sofre hidrólise, a acidez do meio, o próprio fluoróforo, e que também é insolúvel em água. Então, se nós temos os fluoróforos e o éster oxálico insolúvel em água, nós precisamos
e queremos utilizar a reação no meio que seja uma matriz ambiental, por exemplo, ou de alimentos, cujo meio é essencialmente polar, nós precisamos estudar formas de que a reação se dê no meio com duas fases. Então nós podemos estudar e estudamos dois compostos interessantes, duas classes de compostos interessantes, os tensoativos e as ciclodextrinas, que os tensoativos, dentro de uma concentração micelar crítica, uma concentração adequada, formam as micelas, que são ambientes adequados para que compostos apolares se dissolvam e fiquem estáveis no meio aquoso, e também as ciclodextrinas. Então, nós começamos os nossos estudos com essas reações quimiluminescentes justamente estudando os tensoativos. Qual era o comportamento deles nessa reação? E, de fato, eles mantêm as espécies, os reagentes que são apolares, muito mais estáveis e conseguem aumentar a intensidade de luz emitida. Também estudamos um pouco os íons metálicos, o comportamento deles na reação. Esse mestrado do Josemir foi feito justamente para nós verificamos que os íons metálicos suprimem o sinal quimiluminescente, mas nós precisávamos também entender um pouco mais como se dava o comportamento de cada íon, e isso é muito difícil de fazer se a gente não consegue complexar o íon. Veio daí, então, como consequência, o começo dos nossos estudos de encontrar novos fluoróforos para a reação que sejam agentes complexantes de íons metálicos. O primeiro desse trabalho, nós fizemos em colaboração com a professora Ivanise, estudamos um 2-piridilazo 2-naftol como um fluoróforo da reação que serviria para complexar níquel. Então, nós estudamos todo o comportamento, caracterizamos esse fluoróforo. Também olhamos para um lado de medicamentos e olhamos não como um complexante a hipericina, mas como ela se comportaria, né? Esse importante medicamento utilizado em terapia fotodinâmica e em outras áreas também, como ele se comportaria na reação, e nós obtivemos bons resultados, toda uma caracterização muito bonita da hipericina como fluoróforo. Esse trabalho foi feito em parceria com o professor Anderson Orzari Ribeiro, que sintetiza a hipericina no seu laboratório e estuda esse composto. Também estudamos, novamente, continuando a nossa parceria com a professora Ivanise, esses dois complexos, o DPK-SH e o DPK-BH, que a professora Ivanise conhece bastante, o seu comportamento, e também os caracterizamos como potenciais fluoróforos para agora realmente olhar para o chumbo, porque eles são bons complexantes do chumbo. E nós conseguimos fazer uma caracterização e um trabalho bem bonito com isso. Atualmente, nós estamos estudando a possibilidade de utilização desses hormônios femininos, o levonorgestrel e o 17-alfa-etileno-estradiol, como fluoróforos da reação, para encontrarmos métodos analíticos, para criarmos, desenvolvermos melhor métodos analíticos para a determinação desses hormônios em águas. Porque já se sabe que mesmo com o tratamento da água, uma pequena quantidade desses hormônios não é tratada. E eles são disruptores da vida, tanto da vida marítima, e também não seriam muito adequados para a gente tomar o tempo todo. Quem faz esse trabalho comigo agora é o Leonardo. Eu não tenho um grupo de pesquisa, eu faço um trabalho em colaboração com a professora Ivanise, nós dividimos, compartilhamos o laboratório, e agora eu tenho o Leonardo trabalhando com isso, e eu espero que se você gostou, se interessou, venha conversar comigo. Então, resumindo, como é esse estudo muito metódico de aplicação analítica dessa reação? Nós estudamos os parâmetros que afetam a reação, estudamos o comportamento dos íons metálicos, utilizamos agentes complexantes como fluoróforos,
Já estudamos o PAN e o DPK-BH e DPK-SH, conseguimos determinar chumbo em águas utilizando esses dois agentes complexantes. Estudamos também a hipericina, dando um viés aí para o lado dos medicamentos que a gente pode usar essa reação, e atualmente estamos com os hormônios, estudando o comportamento desses hormônios. Então, se você tiver aí se interessado pelo assunto, pode mandar um e-mail para mim, a gente conversa. Eu também tenho uma aluna de TCC que está fazendo um trabalho bem interessante, a Joyce, fazendo uma revisão bibliográfica sobre isso. A gente vai ficar mais atualizado ainda agora sobre tudo que está acontecendo. E então, mande um e-mail e quando possível, espero que logo, pode me visitar lá no bloco B, na sala 1009, que a gente vai lá para o laboratório L407 para conhecer os equipamentos que nós usamos e como é o trabalho experimental, tá bem? Agradeço a organização da Semana da Química pela oportunidade, e se o vídeo teve algum som mais familiar é porque a minha pequena está no quarto ao lado. Obrigada. Tchau, pessoal.